A paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet, sejam bem-vindos, fiquem com a gente até o final, né? Compartilhe essa palavra, leve para outras pessoas, não só essa, mas como todas as palavras que são pregadas aqui, né? Nós temos a rede social, que é um meio de evangelizar também. Amém? Nós estamos aí no mês de junho, e estamos na campanha de Romanos, como foi assim determinado por Deus, através da vida do pastor Nelson. E o Lucas já tinha falado semana passada, hoje ele falou para mim, é difícil pregar Romanos. Eu falei para ele, é difícil pregar Romanos. Né? O pastor literalmente nos tirou da nossa zona de conforto. Né? A gente teve que aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje, o tema dessa pregação é justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos ler o texto que está em Romanos 5. Nós vamos ler primeiro do 1 ao 10. Eu vou ler lá no telão para ver com vocês. Vamos lá. Portanto, havendo sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Amém? É um texto bastante forte, né? Fala de justiça e morte. Mas antes da gente destrinchar o texto, vamos pensar que, quando nós falamos de justiça de Deus, e falamos que Deus nos justifica, nós precisamos entender e ter a consciência que Deus vai justificar naquele que crer em Cristo Jesus. Não tem como Deus nos justificar, pedirmos justiça para Deus, se não for por o intermédio de Jesus. Uma pessoa que não crê em Jesus, dizer que Deus nos justifica. Porque é através do sacrifício vivo de Jesus que somos justificados. Amém? E aí, o primeiro tópico que eu coloquei lá, fala assim: quando somos justificados por Deus. Quando a gente é justificado por Deus, não quer dizer que nós somos bons, não quer dizer que nós somos maravilhosos, não quer dizer que nós merecemos. A justiça de Deus sobre a nossa vida, ela fala sobre a graça. A graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas ainda assim, Ele morreu por nós. A graça de Deus é um dom gratuito. E as misericórdias do Senhor, ela dura para sempre. E quando a gente fala sobre a bondade, quando Deus nos justifica, Ele fala muito mais sobre Ele do que sobre nós. Sobre a bondade dEle, sobre a misericórdia dEle, sobre as nossas vidas. E aí, a gente vai vendo que muitas pessoas vão
se achegando diante do Evangelho, vão conhecendo a Cristo, e aí elas começam a ditar regras, ditar o que nós devemos fazer, como nós devemos falar, como nós devemos vestir, como nós devemos levar a nossa vida. E aí elas começam a apontar, a dizer que é certo ou errado. Só que essas pessoas, e às vezes nós, esquecemos que nós também fomos justificados por Ele. Nós éramos pecadores e o sangue dele nos justificou. Então, quando o Senhor nos chama, Ele não chama nós para apontar aquilo que é certo ou errado. Ele nos justificou para que nós busquemos outras pessoas ao Evangelho, para que elas também possam ser justificadas pelo sangue de Jesus. E aí as pessoas falam assim, mas olha, ele matou, ele roubou, ele brigava, ele batia. E aí a gente começa a querer entrar na nossa justiça. É isso que o mundo não entende. Mas ele fazia tantas coisas erradas e agora ele é crente? Ele fazia isso, ele fazia aquilo, e agora ele está na presença de Deus. As pessoas não entendem a justiça de Deus. E a gente tem que entender que nós também não. Porque os pensamentos de Deus, a consciência de Deus, o entendimento de Deus, vai muito além daquilo que nós, pessoas, seres humanos, carne, possamos entender. Quem vai dar conselho ao Senhor, não é assim que diz o Salmo? Quem pode entender os seus pensamentos? Quem pode dizer que aquela pessoa é ou não justificada por Senhor a partir do momento que ele aceita Cristo como seu Salvador? Paulo é um grande exemplo. Paulo matava cristão. Paulo perseguia a igreja. E de repente ele aceita Jesus. O sangue de Jesus é sobre a vida dele e ele se torna o maior evangelista da história. Quem pode entender? Quem pode falar que isso é justo? Muitas pessoas, porque para a gente, ler a Bíblia hoje e falar que Paulo era uma bênção, é muito fácil. Mas quem andava com Paulo e sabia quem ele era, será que era fácil? As pessoas entenderem a justiça de Deus na vida de Paulo? Não. Provavelmente as pessoas falavam assim, tem alguma coisa errada. Deus errou, o homem errou. Como nós muitas vezes fazemos isso. Como outras pessoas olham para nós e falam assim, será? Será que é isso mesmo? Mas, quando nós estamos debaixo da justiça de Deus, debaixo do sangue derramado na cruz, é Ele que nos justifica. E quem justificou Paulo foi o próprio Deus, porque o testemunho dele falou por ele. Porque ele fez a vontade de Deus. Amém? E aí, o segundo tópico que eu coloquei aqui, eu coloquei como tribulação. Quando a gente fala de tribulação, a gente já fala assim, Senhor, afaste de mim esse cálice. Ninguém acorda de manhã e fala, Senhor, eu quero ser provado. Ninguém fala isso, porque a gente quer se afastar da tribulação. Mas o texto lá, coloca para mim, Babi, o 5, coloca o 3 e o 4 de novo, por favor. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Na minha versão, ele fala sobre tribulação, paciência e esperança. Então, ele fala que a tribulação vai gerar paciência, a paciência vai gerar experiência, e a experiência, esperança. Mas, como assim um Deus que morreu por mim na cruz, um Deus que é justo, fiel, vem falar para mim de tribulação, que eu tenho que me gloriar na tribulação? E aí a gente não entende. Mas, o que a gente precisamos aprender? Vamos lá. Quando que nós saímos da nossa zona de conforto? Quando nós estamos na tribulação. Talvez se todos nós tivéssemos com as nossas contas pagas, carro, casa, a família perfeita, será que nós estaríamos adorando ao Senhor Jesus? Será que nós estaríamos aqui? A tribulação nos gera sair da nossa zona de conforto e viver a vontade de Deus. Fazer com que a glória do Senhor se manifeste sobre a nossa vida. É fácil dizer, é bonito de falar,
mas é difícil de viver. Porque a tribulação, às vezes, ela vai diminuindo e minando a nossa fé. Mas a tribulação vai fazer com que nós vejamos a glória de Deus. Se nós pensarmos que se Faraó não tivesse corrido atrás do povo, o mar não tinha se abrido. Que se Cedraque, Mesaque e Abednego não tivessem entrado na fornalha, não teria o quarto homem. Se Daniel não tivesse sido jogado na cova dos leões, os leões não teriam jejuado. E eles não teriam visto a glória de Deus. Se nós não tivéssemos passado pelas tribulações que nós passamos, nós não teríamos visto a glória de Deus em nossas vidas. Porque eu posso garantir que todas as tribulações que nós passamos, até hoje, Deus nos deu um escape. E nós vimos a glória dele em nossa vida. Desde as pequenas às grandes coisas, o Senhor nos livrou. Então, a tribulação, ela faz com que a gente chegue um pouco mais perto de Deus. As tribulações fazem com que a gente se derrame mais na presença de Deus. É na tribulação que a gente ora mais. É na tribulação que a gente não deixa de vir para os cultos. É na tribulação que a gente tenta se aproximar mais de Deus. Porque a gente está em necessidade. E o Senhor conhece nós. Então, Ele permite para que nós possamos saber o poder dele. E mais uma vez, Deus, ele não precisa mostrar o poder dele. Quem precisa ver o poder dele sobre as nossas vidas somos nós. É nós que precisamos ver a glória dele para continuar crendo nele. Amém? E aí eu vou falar de paciência. E eu acho que paciência é uma das coisas mais difíceis. Porque a paciência, ela nos diz que nós temos que esperar. A paciência diz que nós temos que crer, e a paciência diz que nós temos que crer e entregar na mão de Deus. Sai do nosso controle. E, geralmente, na maioria das vezes, o ser humano é controlador. Ele acha que ele tem poder de controlar tudo. E quando foge do seu controle, você fica desesperado, você sofre, você chora. E o Senhor fala assim, a paciência é algo que a gente tem que pedir para o Senhor, porque às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e a gente está em paz. E aí as pessoas não entendem. Fala assim, mas tudo isso acontecendo na vida dela, na vida dele, e ela tem paz? E essa paz vem de onde? Ela vem de Cristo Jesus. Essa paz, ela excede o entendimento humano. E ela só pode vir de Jesus. O mundo não vai entender quando você está passando uma dificuldade financeira, familiar, um problema de saúde, e você ainda tem paz, apesar de toda aquela situação. Porque a paz só está em Cristo Jesus. Quem não tem Cristo Jesus, não pode ter essa paz. Porque ele não consegue justificar isso. Então, a nossa justificativa é porque nós temos Cristo, aquele que pode todas as coisas. Nós vemos diversas vezes na Bíblia, aqueles que receberam uma profecia, algo de Deus, esperar. Quanto tempo Davi esperou para que Deus cumprisse na vida dele? 20 anos? Davi teve a oportunidade de matar Saul, de fazer justiça com as próprias mãos e receber aquilo que Deus o prometeu, que era o reino. Mas ele sabia que aquela justiça não vinha pela mão de homens. Elas tinham que ser pela mão de Deus. E ele esperou. Quando nós colocamos na nossa mão, o Senhor tira dele. E aí, como a pastora fala para mim, aí você volta lá para o final da fila e vai ter que esperar tudo de novo. Que o Senhor faça tudo novamente. Então, é difícil ter paciência, porque a gente tem que esperar a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Esperar que o Senhor nos justifique, esperar que o Senhor se faça presente, esperar que o Senhor cure, esperar que o Senhor liberte, e o tempo é dele. Algumas promessas podem vir em dias, em meses, em anos, e aí, como o pastor fala, e algumas promessas podem se cumprir na vida dos filhos, dos netos, mas a gente não pode colocar a nossa mão. E aí, quando a gente tem a tribulação que gera paciência, que diz que a gente foge todo ao entendimento, isso nos vai conceder esperança e experiência.
E falando em esperança, a gente não pode falar de esperança sem falar de fé. Babi, coloca para mim Hebreus 11:1. Lá diz: ora, a fé é a certeza de que havermos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé em Cristo é esperar por algo que a gente não vê. É esperar por algo que a gente não alcança, os nossos olhos não alcançam. Nós já estávamos destituídos da glória de Deus. Deus já tinha ficado chateado com o mundo e falou, olha assim, agora eu tenho um plano perfeito. O plano perfeito é trazer Jesus. E através de Jesus, através da fé em Cristo Jesus, vocês vão ser reconciliados. A esperança foi Jesus morrer na cruz, para que eu e você fôssemos justificados pelo sangue de Cristo, para que nós possamos ter a vida eterna. Por isso que eu disse no começo, não tem como nós sermos justificados por Deus sem acreditar no sacrifício de Jesus na cruz. Não tem como nós pedirmos justiça de Deus se nós não crermos naquele que foi enviado para nos salvar. E aí muitas pessoas pelo mundo, com os noticiários, quem assiste noticiário fala, mas e as guerras? E tudo que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não vê isso? E aí muitas vezes nós esquecemos que a maior justiça do Senhor já foi feita na cruz. Jesus venceu a morte. Jesus fez o impossível. Qual líder religioso, referência religiosa que você conhece, que você ouviu falar, que morreu e ressuscitou e disse que voltaria? Então, isso não pode ser, todas essas coisas que acontecem no mundo, que inclusive está na Bíblia, que não é novidade para aqueles que conhecem a palavra, o que está acontecendo. O maior sacrifício de Jesus já foi feito, a maior justiça já foi feita. O Senhor morreu na cruz por nós. Muitas vezes nós pedimos por justiça, nós queremos justiça, nós falamos de justiça, mas nós precisamos entender que o Senhor é tão justo, que quando nós pedimos justiça, Ele vai pesar o lado de quem pede a justiça também. O Senhor, Ele é um Deus justo. Ao eu orar e pedir justiça, o Senhor vai olhar para mim também. Ele vai ver qual é a intenção do meu coração. Ele vai ver o que eu faço, o que eu falo, ainda que eu esteja sentado num banco de igreja. Ainda que eu me diga cristão, ainda que eu pregue, que eu fale em línguas, ainda assim, a justiça do Senhor é para todos. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele não vai contra a palavra dEle. E também temos que ter a certeza que quando nós somos injustiçados, quando se levantam contra nós, quando falam algo contra a nossa vida, é difícil a gente ficar quieto. Eu falo por mim. A pastora sabe. Eu falo, ai pastora, meu Deus. É difícil. Mas nós temos que ter a certeza de que quem nos justifica é Deus. Se eu estou debaixo da palavra, se eu estou fazendo o que é correto, se eu não tenho nada que possa ir contra, eu vou esperar a justiça do Senhor. E Ele vai fazer muito mais do que eu posso pedir e imaginar. Nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós estamos falando de justiça de Deus, nós não estamos falando que nós queremos que Deus se levante contra outra pessoa. Nós estamos falando que muitas vezes a nossa luta não é contra a carne. É contra os espíritos e potestades que estão por aí. E o Senhor vai na nossa frente. Muitas das nossas lutas são muito mais espirituais do que carnais. E a gente pedir discernimento ao Senhor, para que Ele nos dê a direção, nos dê a paciência, nos dê o entendimento, para que a gente viva aquilo e deixar que o Senhor nos justifique, para que lá no final o nome dEle seja glorificado. Amém? Eu vou pedir para a Babi colocar em Romanos 5, vamos ler os 18 e o 19.
Lá diz assim: portanto, assim, como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Sendo assim, por meio da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Por um homem, o pecado entrou no mundo. E por um homem entrou a salvação. E nós precisamos entender esse sacrifício, que nós nos tornamos justos, nós fomos justificados por Deus através da vida de um homem. E nós precisamos dizer e evangelizar que o nome desse homem é Jesus Cristo, aquele que morreu em morte de cruz por nós. Amém? Que nessa noite nós possamos entender o verdadeiro significado da justiça de Deus em nossas vidas. O verdadeiro significado do sacrifício de Jesus, para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa vida, em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele é justo na igreja, na família, no trabalho, aonde você pisar os seus pés. Se você estiver dentro da vontade de Deus, Ele te justifica. Amém? E as palmas louvam ao Senhor, pastor.